Olá, professores, tudo bem? Sou a professora Rutineia. Vou falar agora das competências para o ensino de ciências na BNCC. Então, primeiro, vamos começar falando do letramento científico. O letramento na alfabetização são as primeiras noções de letras, o processo de alfabetização é o que envolve, né? E conceitos mais específicos. E em ciências, como seria esse letramento? Como seria o estabelecimento dessas primeiras noções de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental? Primeiro, o letramento científico ele envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social, tecnológico, né? O mundo nesses diferentes aspectos, mas também de transformar esse mundo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Então, como seria mudar esse mundo do ponto de vista científico? Em outras palavras, aprender ciências não é a finalidade última do letramento, mas sim o desenvolvimento da capacidade de atuação no mundo e sobre o mundo, importante para o exercício pleno da cidadania. Ou seja, não é só aprender a ciência, mas ter instrumentos para construí-la também. Então, como seria, né? As ciências envolvem o processo investigativo, o processo de pesquisa, as experiências, os relatos. Como fazer esse processo investigativo e a definição de problemas? Primeiro, observar o mundo à sua volta e fazer perguntas. Então, é propor para o aluno que realize isso. Analisar demandas, delinear problemas, planejar investigações, propor hipóteses. Da mesma maneira como se faz no raciocínio matemático, em que se socializa as respostas, as estratégias, para a ciência também se propõem as hipóteses que se tem acerca dos fenômenos. Planejar e realizar atividades de campo, experimentos, observações, leituras, visitas. Hoje temos os ambientes virtuais também. Desenvolver e utilizar ferramentas, inclusive digitais, para coleta, análise e representações de dados. E esses dados podem ser representados de diferentes linguagens, como imagens, esquemas, tabelas, gráficos, quadros, diagramas, mapas, modelos, representações de sistemas, fluxogramas, mapas conceituais, simulações, aplicativos, né? Olha a tecnologia digital, podemos criar aplicativos para o ensino de ciências. Então, tudo isso compõe aí esse processo investigativo e essa definição de problemas. E como seria o levantamento, a análise e a representação de um fenômeno em ciências? Primeiro, né, segue alguns passos. Primeiro, avaliar a informação, a validade, a coerência e a adequação daquela informação ao problema que se formula. Elaborar explicações ou modelos, associar explicações e modelos à evolução histórica dos conhecimentos científicos envolvidos. Selecionar e construir argumentos com base em evidências. Então, isso nós precisamos auxiliar os nossos alunos a identificar as evidências, modelos e os conhecimentos científicos. Aprimorar seus saberes e incorporar gradualmente, de modo significativo, o conhecimento científico. Ou seja, a gente não começa com alunos de primeiro ano já com o conhecimento, mas ele vai sendo colocado gradualmente. Desenvolver soluções para problemas cotidianos usando diferentes ferramentas, inclusive as digitais. Organizar ou explorar conclusões. O que seria isso? Tá, eu trabalhei com experimento, o aluno tirou a sua conclusão, mas ela não fica uma conclusão em si. Tem todo um debate em cima dela para que ela se transforme em um conhecimento construído. E como que seria a comunicação desse processo? É relatar de forma oral, escrita ou multimodal, ou seja, utilizando as diferentes formas de representação. Apresentar de forma sistemática dados e resultados de investigações, né? Então, elas já foram informadas as linguagens,
das quais a gente pode sistematizar esses dados. Participar de discussões de caráter científico com colegas, professores, familiares e comunidade em geral. Considerar contra-argumentos para rever processos investigativos e conclusões. Isso são etapas que se dão ao longo do ensino fundamental. E a intervenção do professor. Implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas cotidianos. Então, busca-se a solução com o aluno e se avalia se essa solução ela é eficaz na resolução de um problema. Desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental. Então, já inserir essa criança na preocupação socioambiental em que o planeta já está inserido. E as competências exatamente quais seriam? Primeiro, compreender as ciências da natureza como um empreendimento humano, o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Como seria assim um empreendimento humano? Se são ciências da natureza, existem os fenômenos naturais que é necessário compreender, mas existem os fenômenos humanos, né? No que se refere a ciências, existe aquilo que o homem criou a partir do que a natureza ofereceu. Então, esse conhecimento científico que é provisório, por quê? Porque podem vir novas descobertas, que é cultural, que foi criada no entorno de uma determinada cultura, com as necessidades de determinado povo em dado momento histórico. Então, esse conhecimento é provisório por quê? Porque a ciência pode superar, né, em descobertas, em pesquisas, aquilo que já está posto. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza. Essa é a competência número 2. Bem como dominar processos, práticas e procedimentos de investigação científica. Então, a investigação, a pesquisa está sempre presente nas ciências, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. Então, entender muito essa relação da ciência com o mundo do trabalho e até das modificações desse mundo pelo surgimento de novas profissões que acontecem pelo próprio avanço da ciência. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, ultrapassa a ciência e já vai para a questão ética, né? No sentido de bem comum. Número 3. Avaliar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, né? Entre tudo isso, a ciência, a tecnologia, né? A natureza, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas, criar soluções, inclusive soluções tecnológicas, com base nos conhecimentos das ciências da natureza. Competência 4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, inclusive aqueles relativos ao mundo do trabalho. Então, se usa mais o senso crítico aqui, nessa questão, para usar essas ciências para propor alternativas, né? Então, para isso, precisa de uma análise crítica para identificar os problemas em que se vai propor a resposta. Competência 5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis, ou seja, aquelas foram comprovadas cientificamente, e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental, o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Número 6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação, comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações. Ou seja, olha aí as redes sociais, os blogs, em que o aluno pode fazer a descoberta junto com o seu professor e divulgar para outros alunos, escolas e comunidade.
produzir conhecimentos e resolver problemas de ciências da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, ou seja, com a participação ativa desse aluno. E mais duas competências, né? Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo, bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, ou seja, que é um autorreconhecimento, já que falamos de alunos aqui dos primeiros anos do fundamental, de 5, 6 até 10, 11 anos, fazendo respeitar-se, respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza e às suas tecnologias, né? Mas aqui estamos falando realmente mais a questão da ciência do corpo, do bem-estar, dos cuidados. Outra competência, agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo mais uma vez aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas, socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base nos princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Mais uma vez, essa aliança da ciência com o comportamento ético na sociedade. Né? Então, essas são as competências para a área de ciências, que, se formos separar, elas se interrelacionam muito com os conceitos, né, da área de matemática e tem essa visão geral da ética e da participação na sociedade e uso da tecnologia.